Um adolescente de 17 anos foi assassinado em Várzea Nova, Santa Rita. Isso poucos minutos depois de sair de casa para ir comprar pão para o café da manhã da família. A gente vai conversar com o David Martins, ele vai trazer para a gente as informações desse crime. David, inclusive você já trouxe, né, essa informação muito triste de que a mãe chora a perda do terceiro filho assassinado. Boa tarde para você. Boa tarde, Danilo. Eu estou aqui na frente do IML porque a gente veio acompanhar aqui a saída do corpo. Ainda não foi liberado. O corpo ainda está aqui, está passando por exames e logo mais deve ser liberado para a família realizar velório e enterro. Mas eu acompanhei esse caso desde o início da manhã. Eu estive lá em Várzea Nova, que é um distrito do município de Santa Rita. Esse crime aconteceu na rua Anésio Alves de Miranda, é a principal via que corta o bairro lá de Várzea Nova. Esse rapaz, Eduardo Cunha da Silva, ele mora lá na região. Ele saiu para comprar pão para ele e a família tomar café. Quando ele estava indo para a padaria, ele foi abordado no meio da rua e foi assassinado. Quando eu cheguei lá, eu comecei a conversar com alguns parentes, as pessoas começaram a me dizer que ele era um menino de bem, que era um menino bom, que não fazia mal para ninguém. Mas depois eu fui conversar com a mãe. E a primeira coisa que ela me disse, eu não nego que ele era usuário de drogas. Estava muito comovida, estava chorando bastante. E assim, me deixou muito triste, muito impactado o fato dela me dizer, David, esse é o terceiro filho que eu perco assassinado. Vamos ouvir o que ela diz. Minha mãe hoje mandou ele comprar o pão. Aí do nada a menina chega chorando, dizendo que tinha acabado de matar ele. Você dava um conselho para ele deixar as drogas? Deixava. Dava conselho? Dava. Ele falava o quê? Ele ficava dizendo, a vida é minha, não sei o quê. Era só o vício, mas ele não fazia nada além disso? Não. Que lembrança vai ficar do seu filho, mãe? Meu Deus, é uma lembrança que nunca vai acabar na minha vida. É um menino. Pois é, o Eduardo, segundo a polícia, ele não só era usuário, mas ele tinha ligações com as facções lá da região. Foi o que disse a delegada Maria das Dores, que acompanhou essa ocorrência e que também conversou com a nossa equipe. Escuta aí o que ela disse sobre o assunto. O relato é que ele estaria acompanhado de uma moça quando teria ido comprar o pão e após chegar lá teria sido abordado por indivíduos que estavam de bicicleta. Não se sabe ainda se essas informações são verdadeiras e posteriormente executaram. A vítima já residiu no bairro Marcos Moura e faz apenas 6 meses que estão aqui. A mãe, muito emocionada, fala que a vítima era usuária de droga e confirma, sim, que ela tinha algumas amizades erradas. Porém, ela não relatou mais detalhes a respeito da vida do filho. O que apuramos até o momento é que, possivelmente, ele teria um certo envolvimento com a facção Al-Qaeda, que é rival à facção que comenta-se que atua aqui na localidade onde o crime ocorreu. E mais, esse rapaz aí, segundo a mãe, ele tinha laudo, ele era especial, ele tinha um transtorno mental, inclusive tomava remédios controlados e quando ficava sem essa medicação ele mudava um pouco a personalidade. Mas é um menino que recebeu muitos conselhos da mãe, da irmã que estava amparando a mãe nesse momento. Eu não sei o motivo das mortes dos outros 2 irmãos, mas a gente sabe que esse contexto de morar numa comunidade, o criminoso e as drogas estão ali na porta da casa, estão batendo na residência. Então, além de um fator de segurança pública, é também um problema social, que infelizmente acaba tirando a vida de pessoas jovens, como foi o caso desse rapaz, o Eduardo da Cunha Silva, que tinha apenas 17 anos. Danilo, eu volto com você. Obrigado, viu, David? Parece repetitivo, mas a gente vive falando, né, que quando existe uma pessoa dentro de casa que infelizmente caiu no vício das drogas, quem mais sofre é a família, é quem está ao redor, principalmente pela preocupação, pelo aperreio diário,
pelo medo do pior aconteceu. E esse pior aconteceu para essa mãe, que infelizmente perde o terceiro filho vítima de assassinato. E por mais que ela tenha dito que ele não tinha envolvimento com as facções criminosas, mas ela assumiu que ele era viciado na droga. E quando a pessoa entra nessa vida, infelizmente a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe o que vai acontecer. Porque mesmo não fazendo parte de um grupo criminoso, ele está inserido nesse meio. Ele pode ter sido visto com algum faccionado e aí um grupo rival foi lá tirar satisfação com ele. E mesmo ele dizendo, eu não faço parte, mas ele foi visto junto. Ou então, ele pode ter sido morto até pelos integrantes daquele grupo criminoso que fornecia a droga para ele. A gente não sabe se o que ele estava pegando, ele estava pagando. A gente não sabe se ele tinha dívidas relacionadas à droga e que muitas vezes, para muitas pessoas, são dívidas impossíveis de pagar. E aí o pagamento é assim, com a vida. Para encerrar, o meu recado para o jovem que está acompanhando agora o Correio Verdade e também para a mãe, para o pai, para o responsável por esse jovem que está entrando no mundo das drogas. Reflita bem se é esse o futuro que você quer, se é esse o destino que você escolhe para a sua vida. E aí se afaste daquilo que só vai trazer o mal para você.